Boa tarde. Como parar de sentir fome o tempo inteiro é o assunto da nossa live de hoje, porque nada sacia nossa vontade de comer. Por que sentimos fome o tempo inteiro? Esse é um distúrbio muito comum. Muita gente chega até a mim e fala: Joana, eu não sei o que acontece. Eu acabo de almoçar e estou sentindo fome. Eu acabo de tomar meu café da tarde e estou com fome. Eu acabo de comer e continuo sentindo fome, continuo tendo vontade de comer. Eu não sei o que acontece. As pessoas usam até um termo que eu também já usei esse termo muitas vezes. Parece que eu sou um poço sem fundo. Sabe, que eu como e nunca me sinto saciada. Essa é a sua realidade? É assim que acontece com você? Ou você come e já se sente saciada? Se você se encaixa nessa primeira situação de come e nada sacia a tua vontade, a sua fome, nada sacia aquele desejo de comer, nada sacia a vontade que você tem de continuar comendo, a aula de hoje ela vem para explicar alguns pontos, tanto físicos quanto emocionais, que podem vir a desencadear essa vontade de comer incontrolável. Essa vontade que a gente tem de ficar o tempo inteiro comendo, tá? Então a gente vai começar a explicar isso. Quando a gente fala de emagrecimento, é muito importante falar que o ato de beliscar, o ato de toda hora ir ali, comer um negocinho, comer outro negocinho, isso acaba com o nosso processo de emagrecimento e, eventualmente, vai atrapalhar muito o nosso processo de saúde. Porque o tempo inteiro o nosso corpo está precisando digerir esse alimento. A energia ela está voltada para essa digestão, ao invés de estar voltada para outras partes do nosso corpo, para outras reações que são tão importantes quanto. E é muito importante a gente dizer o seguinte: por que nós sentimos fome? A gente vai começar a conversar falando sobre o estímulo fome. A fome ela nada mais é do que uma sensação do nosso organismo de que existe uma necessidade. É um impulso do nosso corpo diante aquilo que a gente precisa colocar para dentro do nosso organismo. Por exemplo, quando você bebeu muita água, vai chegar um momento da vontade de fazer xixi. A sua bexiga vai doer e você vai ao banheiro para poder fazer xixi. Não é assim que acontece? Quando você está com sono, você começa a ficar muito sonolento, não consigo abrir o olho, nossa, eu estou exausto, eu preciso dormir. O que é isso? É o seu corpo sinalizando de que você precisa, nesse momento, descansar. O sono, ele faz parte da fisiologia do nosso corpo. A fome faz parte da fisiologia do nosso corpo e a gente precisa dar atenção a isso. A fome, ela é natural. O nosso corpo, ele passa por um processo de autodestruição e autorreparação todos os dias. 10 bilhões de células morrem e 10 bilhões de células renascem todos os dias no nosso corpo. Olha como o nosso organismo está o tempo inteiro se recuperando, ele está o tempo inteiro em mudanças. E para que essa mudança aconteça, para que a gente consiga de fato recuperar toda essa toda essa destruição que é feita naturalmente, isso não é algo ruim, isso é algo bom, porque essa regeneração ela acontece porque a gente fica com estruturas que estão velhas, disfuncionais, e o nosso corpo precisa recuperar isso. Isso acontece através da alimentação. Os nutrientes que a gente encontra no alimento, eles servem como matéria-prima para que essa reconstrução aconteça. Então, é do alimento que a gente recebe tudo que vai ser utilizado no nosso corpo para reconstruir. Por isso que a fome ela é um impulso tão importante. E a gente tem que dar mais atenção a isso. A gente esquece de olhar para a fome e perceber que a fome é algo extremamente natural, né? A fome, ela acontece para a gente recuperar os nutrientes que o nosso corpo precisa para a recuperação. Então, eu vou falar, são 8 pontos que eu trouxe para vocês hoje, que podem fazer com que você sinta fome descontroladamente. Que pode fazer um desses pontos aqui, ou todos esses pontos, a grande maioria das pessoas se encaixa e praticamente tudo isso daqui faz com que a gente não se sinta saciado. Por quê? Para que a gente se sinta com saciedade, uma série de situações precisam estar preenchidas no nosso organismo. Então, o primeiro ponto é um ponto que eu falo sempre. Vou começar falando por ele. Por quê? Porque é um ponto onde a gente consegue resolver com muita facilidade, e que, na grande maioria das vezes, a gente negligencia isso, que é a hidratação. Você bebe a quantidade de água necessária no seu dia? Eu vou dizer para você que quase todas as minhas pacientes,
quando ajustam a hidratação, param de sentir fome. Todo mundo chega para mim falando a mesma coisa. Eu não consigo controlar o que eu como demais, eu sinto muita fome, parece que eu acabo de comer e continuo querendo comer, eu me sinto desse jeito. Falei, bem, primeiro ponto é ajustar a hidratação. Por quê? Porque lá no nosso cérebro existe uma estrutura chamada hipotálamo, que é a estrutura que percebe a fome e a sede. Só que essas estruturas, elas ficam juntas, elas ficam coladas, são vias muito próximas uma das outras. E quando essas vias, como essas vias estão muito juntas, frequentemente, quando você sente sede, a parte da fome ela é acionada também. Então, existe a fome, porque você está desidratada, por uma confusão na hora de sinalizar, na hora de perceber o estímulo. Por isso que quando você ajusta a sua hidratação, automaticamente você vai reduzir a sua fome. Isso é um fato, isso é um fato. Eu nunca vi acontecer o contrário. Todo mundo que ajusta a hidratação, que consegue beber a quantidade de água necessária no dia, já para, já diminui muito a quantidade de comida que come. Esse é um motivo. O outro motivo tão importante quanto é que, na maioria das vezes, como a gente está com sede, a gente tenta buscar alimentos para poder suprir essa falta de água. E aí você vai sentir vontade de comer alimentos como fruta. Por quê? Porque a fruta tem maior concentração de água, você vai ter desejo por alimentos específicos para poder recuperar essa hidratação. Quanto que você tem que beber de água no dia? O mínimo é o seu peso vezes 35. Esse é o mínimo de água que você precisa beber. Se você quer beber uma quantidade mais ajustada, você precisa fazer o seu peso vezes 40, vezes 45, vezes 50, que é o que vai bater com a quantidade de hemácias que você tem no seu exame sanguíneo, que é a forma perfeita de você analisar o quanto de água você realmente precisa beber. Eu já falei sobre isso aqui. Então, o primeiro ponto que faz com que a gente sinta fome o tempo inteiro é a desidratação. Ajustar a quantidade de água é o marco zero, certo? Agora, já falar do segundo ponto tão importante quanto, e é que se a gente resolver o primeiro e o segundo ponto, eu vou dizer que o resto todo praticamente já vai embora naturalmente. Por quê? O primeiro ponto foi a desidratação, o segundo ponto é a desnutrição. Quando a gente se alimenta de forma inadequada, e quando eu digo inadequada, eu digo quando a gente se alimenta com alimentos que são vazios do ponto de vista nutricional, que são alimentos que não oferecem para a gente a quantidade de nutrientes que o nosso corpo precisa para poder funcionar adequadamente, o que acontece? O nosso corpo continua pedindo. Se não tem esse nutriente no meu corpo, por exemplo, faltou magnésio no meu organismo, bem, eu estou precisando de magnésio para poder cumprir com as funções, mas não tem magnésio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a pedir magnésio. E o seu corpo ele não sinaliza assim, eu quero magnésio. Não é assim que ele faz. Ele sinaliza através da fome. A fome é um sinalizador para que a gente consiga oferecer para o nosso organismo os nutrientes adequados para a reconstrução do nosso corpo. Por isso que nesse ponto aqui da desnutrição, é muito importante a gente falar de uma variabilidade alimentar, porque a monotonia alimentar traz para a gente também esse quadro, a pessoa que come a mesma coisa todo santo dia. Café da manhã, almoço, lanche, janta, é sempre a mesma coisa. Eu conheço muita gente que faz isso. E você não consegue variar os nutrientes na hora de ofertar isso para o seu corpo e gera uma carência nutricional. O que a gente mais vê são pessoas alimentadas, mas que não estão nutridas. O que a gente mais vê são pessoas que se alimentam de produtos alimentícios, produtos diet, light, fit, zero, na expectativa de conseguir emagrecer a partir desses produtos, mas que quando você vai olhar a composição, tem muito mais aditivos químicos ali. Não tem caloria? Não tem caloria, mas o problema do emagrecimento não é a caloria. O problema do emagrecimento é você consumir alimentos errados. E alimentos diet, light, fit, zero, 99,9% desses produtos são alimentos errados. Por quê? Porque eles não têm nada de bom para te oferecer. É colocado ali diversos aditivos químicos que inflamam o nosso corpo, certo? Então, a gente precisa observar isso, comer com mais qualidade, comer alimentos naturais, comer alimentos que vão ofertar para o nosso organismo, de fato, os nutrientes que a gente precisa para poder funcionar adequadamente, certo? Um ponto muito importante com relação à desnutrição, eu quero trazer aqui, é um adendo, tá? Que o ponto da desnutrição é esse que eu acabei de falar para você.
variar os alimentos e ofertar. Mas, quando a gente fala de azia, você sente azia, queimação no estômago, dor estomacal, isso tudo está relacionado com a azia. Muita gente, quando começa a fazer uma alimentação mais saudável, muita gente quando inclui, por exemplo, limão, que é um alimento mais ácido, começa a ter essa dor estomacal, começa a ter um desconforto aqui na barriga. Isso acontece por quê? Na grande maioria das vezes, porque há uma diminuição na produção do ácido clorídrico estomacal. A gente precisa desse ácido clorídrico estomacal para conseguir quebrar as moléculas alimentares e fazer com que elas sejam absorvidas quando chegar lá no intestino. Então, é muito importante que a gente tenha ácido clorídrico. Só que depois que a gente passa dos 40, essa produção de ácido clorídrico ela já é diminuída naturalmente. E quando a gente tem uma alimentação muito rica em alimentos industrializados, em conservantes, estabilizantes, açúcar, farinha, tudo isso vai fazendo com que esse ácido do nosso estômago seja diminuído. E aí, o ácido no estômago, ele é fundamental para abrir uma válvula chamada válvula pylori, que é a válvula que fica embaixo do estômago ali, ela é pH dependente. Quando o nosso estômago ele não tem a acidez adequada, essa válvula não abre, e aí ela vai fazer com que o alimento suba, gerando em você o refluxo, a dor, a queimação, a rouquidão. Tudo isso acontece. E se você tem uma deficiência de ácido clorídrico estomacal, eventualmente você vai cair no quadro da desnutrição. Por quê? Porque você não consegue quebrar essas moléculas. Essas moléculas alimentares, quando você come, você mastiga o alimento, esse alimento mastigado vai chegar em bolo no estômago, o estômago vai terminar de quebrar esse alimento todo para poder chegar no intestino do jeito que precisa chegar, com as moléculas reduzidas e ser absorvido. Só que se não tem ácido, o que acontece? Essas moléculas não são quebradas. Chega no intestino moléculas que são grandes demais, o intestino não consegue absorver, elimina, na grande maioria das vezes, e se tiver uma hiperpermeabilidade intestinal, pior ainda, porque vai entrar moléculas grandes na nossa corrente sanguínea, gerando outros problemas. Eu tenho uma aula aqui falando no YouTube sobre isso, depois você pode ir lá assistir. E você não consegue absorver os nutrientes, gerando uma desnutrição por falta de ácido clorídrico estomacal. Então, esse é um ponto muito importante. Às vezes você come bem e não consegue absorver. Isso acontece muito também. Joana, eu não sei por que eu estou passando por isso. Eu como salada, eu como legume, eu como fruta, eu como carne, eu como proteína, eu como tudo direitinho, mas não consigo entender por que meu corpo vive nessa falta nutricional. Eu faço exame, vejo que os meus exames estão baixos, eu sinto na prática que o meu corpo não tem energia, eu me sinto cansada. E aí você vai ver que é a diminuição do ácido clorídrico estomacal, certo? Esse é o ponto 2. Alguma dúvida, gente? Quando a gente ajusta a quantidade de água que a gente está bebendo e quando a gente ajusta a qualidade do alimento e o ácido clorídrico estomacal para conseguir absorver bem esse alimento, você já vai melhorar muito esse quadro de fome, tá? Terceiro ponto, e muito importante, esse aqui eu vou pincelar, semana que vem, se eu não me engano, a gente vai ter uma aula só sobre isso, que é o quadro parasitário. Você faz desparasitação? Eu trabalho com equipamento chamado biorressonância e eu nunca fiz uma consulta aonde eu identificasse pessoas que estivessem completamente livres de parasita. Nunca aconteceu isso. Todo mundo tem parasitas acumulados no corpo. Muita quantidade, muita quantidade. Então, às vezes, você está sentindo uma fome que nem é sua. Às vezes, está tudo regulado, mas quando você vai olhar, você está cheia de parasita lá dentro. E esse parasita, ele precisa comer. Esse parasita, ele sente fome. Esse parasita, ele exige de você mais comida. Você precisa alimentar ele. Ele está lá dentro de você e às vezes tem muita quantidade. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção de como que esse problema é sério. Às vezes é tanta quantidade que faz você comer muito mais do que normalmente você comeria. Existem outros sintomas também, gases, estufamento, você pode perceber isso nas suas fezes, às vezes você tem umas fezes você vê nas suas fezes pedaços brancos, bolinhas saindo, tudo isso são indicativos. E tem que tomar cuidado, porque exame de fezes, na grande maioria das vezes, você não consegue perceber ali se você tem verme ou não. Ou não, só 10% dos exames de fezes vão acusar o parasita. Por quê? Porque os parasitas eles costumam ficar
prioritariamente nos tecidos. Eles não ficam dando mole ali no intestino, passeando, não. Fica dentro dos tecidos. Então, quando você for fazer o seu protocolo de desparasitação, para você limpar o seu corpo, esse protocolo precisa ser feito na lua nova. Você tem que ter alguma coisa diferente acontecendo na lua nova, porque na lua nova é quando esses parasitas eles vão lá para o intestino para fazer a reprodução. A reprodução parasitária, ela acontece no intestino. E aí, quando você faz ali o seu protocolo de desparasitação, você consegue eliminar todos esses parasitas, se não todos, a grande maioria deles. Fato é que, se você tem parasitas no seu corpo, e quanto mais você tiver, mais fome você vai sentir. Mais fome você vai sentir. Esse foi o terceiro ponto. Quarto ponto, a gente vai falar do estresse. Quem é que não se sente estressado, né? Todo mundo vive um pouco do estresse ou muito do estresse, mas o estresse ele vai gerar em você não é só fome. O estresse ele gera na gente a vontade de carboidratos, principalmente carboidratos refinados. Existe um porquê disso acontecer que você vai entender comigo agora. Quando a gente está no modo estresse, a gente entra no modo simpático do nosso corpo. É o sistema de luta ou fuga. Você começa a se sentir ameaçada e o seu corpo ele não sabe que essa ameaça está vindo de um boleto que vai vencer no final do mês que você não tem dinheiro para pagar ainda. Ele não sabe que você está estressada porque você brigou com seu marido, teve uma discussão com seu marido e que isso gerou em você esse estresse. O seu corpo ele não sabe isso. Ele sabe que houve uma reação química, a reação química fez liberar cortisol, todo o seu corpo entrou no sistema defesa. Quando a gente está no sistema defesa, que é o sistema simpático, é o sistema de luta ou fuga. Você já percebeu, por exemplo, lá na savana, vamos lá viajar lá para a África lá. Você vai ver lá na savana, você já viu o leão correndo atrás de uma presa. Você já viu isso acontecer, né? Como é que o leão faz? Ele vai lá para dar o bote, ele sai correndo atrás da presa dele. A presa, quando vê o leão, sai correndo, vai embora, corre, 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 corre. Quando vê que o leão não vai conseguir pegar, o que a presa que está ali faz? Ela relaxa. Ela olha para um lado, ela olha para o outro, ela vê que não temos ameaça nenhuma ali, ela dá uma sacudida e volta a comer a grama dela como se nada tivesse acontecido. Só que nós, seres humanos, nós temos uma dificuldade muito grande de viver dessa forma, porque a gente trabalha com antecipação. Nós somos os únicos animais que vivemos no presente, mas pensando no futuro e pensando no passado. É muito mais do que o que está acontecendo agora, são as nossas preocupações. Quando o animal lá na savana, ele está correndo atrás de um outro animal, o que acontece ali? Precisa de uma liberação muito grande de energia para que aquela musculatura funcione. Se ele está correndo daquele jeito, você imagina se ele tivesse que fazer um processo de metabolização complicado no corpo, que demorasse 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, para poder, então, pegar no tranco e sair correndo. Não ia dar jeito. Ele ia ser comido. Então, o nosso corpo, da mesma forma, ele tem um mecanismo de produção de energia rápida, que usa a glicose como fonte de energia, que está armazenada no nosso corpo. Quando você vive um estresse contínuo, continuamente, o seu corpo entende o quê? Estamos sendo ameaçados continuamente. É o sistema de luta ou fuga o tempo inteiro. Então, eu preciso o quê? Armazenar mais glicose, porque a qualquer momento nós vamos precisar sair correndo daqui. A gente vai precisar ir embora, a gente vai precisar se defender, a gente vai precisar fugir. Então, a gente tem que ter essa reserva maior. E você começa a sentir mais vontade de carboidratos refinados. O pão, macarrão, pizza, chocolate, açúcar, tudo isso. Essa vai ser a sua vontade quando o estresse ele é crônico no seu organismo. Então, controlar o estresse, nesse caso, é fundamental. É um dos pontos importantes. Tá? Não adianta que a gente não vai viver um mundo sem estresse, é muito difícil. A gente pode ressignificar o estresse. Ressignificar o estresse. Entender como ele funciona na vida da gente e ressignificar a forma como a gente encara os momentos que são desafiadores. Tentar se manter mais presente, aplicar técnicas respiratórias, tudo isso ajuda. Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas tudo isso ajuda, tá? Agora eu vou falar da restrição, nosso ponto 5 aqui, com relação a sentir fome o tempo inteiro. A pessoa que vive em dieta restritiva, escuta o que eu vou te falar. A pessoa que vive em dieta restritiva, ela sente mais fome. Não tem jeito.
Não tem jeito. A pessoa que está sempre em dieta restritiva, ela sente mais fome. Dieta restritiva não é o caminho para você emagrecer. A dieta restritiva não é o caminho para nada. Para nada. Você ficar restringindo caloria, contando comida, pensando, comendo sempre menos do que você quer, não é o caminho para você conseguir emagrecer. Muito pelo contrário. Isso vai fazer com que você engorde mais, porque você vai entrar no modo hibernação, ativando o T3 reverso, que é um hormônio que é produzido pela nossa tireoide, responsável por fazer o nosso metabolismo diminuir em situações que sejam ameaçadoras para a gente. Se você está fazendo restrição, o seu corpo fala assim: acabou a comida, não tenho mais nada o que comer aqui, ferrou. Ele vai pensar assim mesmo: ferrou, gente. Vamos começar a diminuir esse metabolismo aqui, gastar menos, porque não tem de onde vir. Não tem de onde vir. Então, ele começa a diminuir, ativa o T3 reverso, você entra nesse estado de hibernação, o seu metabolismo ele vai começar a ficar muito lento e você começa a engordar mais por conta disso. Certo? Agora, com relação a sentir fome, tudo aquilo que representa uma restrição na nossa vida ganha força. Tudo que a gente tenta esconder na nossa vida ganha força. Pensa você naquele relacionamento de namoro que você teve lá na tua adolescência, que era um namoro proibido, ou depois que você foi adulta, né? Namoro proibido que você tinha, e ninguém aceitava, seus pais não aceitavam, os pais dele também não aceitavam, todo mundo recriminava, e você tentava esconder esse relacionamento. O que aconteceu? Não adianta nada, ganha força. Ganha força. Tudo que a gente restringe, tudo que a gente poda, tudo que a gente não ressignifica de fato, vai ganhar força na gente. Esse é um ponto. E o outro ponto, com relação à restrição, é com relação ao que a gente falou lá em cima, desnutrição. Na grande maioria das vezes, a pessoa que entra em um quadro de restrição, ela vai se manter desnutrida. E aí você vai ter todos os problemas que eu já falei lá em cima, na parte da desnutrição, tá? A obesidade, ela é o reflexo da falta, gente. Isso é muito importante falar, muito importante falar. Por quê? Porque quando a gente fala de obesidade, quando a gente fala de sobrepeso, o primeiro ponto que vem à nossa mente é o quê? Excesso. Excesso. A gente come em excesso, a gente tá mais, tá over, né? Tá tudo over, o excesso. Só que isso não é verdade. Isso não é verdade. A gente precisa quebrar esse padrão. O sobrepeso, ele é a falta. O sobrepeso, ele é a falta. Como assim, Joana? A falta dos nutrientes, a falta do que você precisa para o seu corpo funcionar adequadamente, vai levar você a um quadro de obesidade. O desequilíbrio vai levar você a um quadro de sobrepeso. Por isso que lá no meu programa, a primeira etapa do programa toda é incluindo coisas, incluindo alimentos, incluindo. Porque não adianta você começar a retirar se você não coloca no lugar o que seu corpo precisa. Se você não oferta os nutrientes adequados, seu metabolismo não funciona bem, seu intestino não vai absorver os nutrientes como deveria. Você precisa disso. O seu metabolismo vai ficar lento, seus hormônios vão ficar disfuncionais, o seu corpo vai ficar oxidado, o seu corpo vai ficar inflamado. E não há jeito da gente perder peso assim. Então, quando você fala de obesidade, quando você fala de sobrepeso, para de achar que isso tem a ver com excesso. O excesso, ele vem da falta. Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. O sobrepeso é a mesma coisa. Por que gerou esse desequilíbrio no seu corpo? Existem diversos fatores, claro, nem é o tema da nossa aula aqui, mas é importante a gente falar sobre isso. Por quê? Porque a restrição, ela segue o mesmo princípio. Restringir, retirar a falta, vai trazer para a gente o excesso. E na grande maioria das vezes, as pessoas que restringem, isso está publicado, tá, gente? Isso não estou tirando da minha cabeça, não. Isso está publicado. Sophie Duran é o nome dela. Ela publicou um livro falando o peso das dietas. A pessoa que restringe, que faz restrição, muita restrição. 95% volta a engordar e os outros 5% que a gente acha que, né, tiveram sucesso, não, desenvolvem compulsão alimentar, anorexia, transtornos alimentares, porque não funciona. Se você ainda está achando que você emagrecer, você tem que fazer contagem de caloria, você tem que comer menos, que você tem que restringir, que você tem que passar por todo esse processo, diet light, fit zero, você está sendo enganada. Você está sendo enganada. E muito enganada, não é pouco, não é muito enganada. E você só se frustra, aí você entra num looping de culpa.
Você fala, gente, o que acontece comigo? Todo mundo consegue emagrecer fazendo isso, só eu que não consigo. O que está acontecendo comigo? Eu faço tudo que estão me mandando, eu vou em diversos profissionais, eu passo pela mão de todo mundo fala a mesma coisa, eu faço o que estão falando e meu peso não vai embora, eu não consigo emagrecer, muito pelo contrário, eu só pioro, eu subo na balança, meu peso está o mesmo ou mais, e eu continuo restringindo, eu não sei o que está acontecendo comigo, não. O que está acontecendo é que você está fazendo a abordagem errada. O que está acontecendo é que você acreditou nessa conversinha que te falaram, que é uma conversinha que vende, não é a conversinha que funciona. Quando a gente fala de metabolismo, quando a gente fala de funcionamento do nosso corpo, o buraco é mais embaixo. Tem muita coisa importante a ser tratada aí, muita coisa importante. Então não adianta você ficar trabalhando em restrição, não. Não adianta você ficar trabalhando em restrição, tá? Vamos lá, o próximo ponto, número 6. Vou falar de resistência insulínica agora. A resistência insulínica faz a gente aumentar a fome. Por quê? Todas as vezes que um organismo tem resistência insulínica, a resistência insulínica é um dos principais fatores que faz com que a gente desenvolva obesidade, sobrepeso, que a gente piore o nosso colesterol, que faz com que a gente desenvolva diabetes, doenças cardíacas, tudo está relacionado com a resistência insulínica. A resistência insulínica ela acontece quando a gente come carboidrato demais. Esse carboidrato vai ser quebrado em glicose. Essa glicose precisa entrar dentro da célula através do hormônio insulina. Só que de tanto carboidrato, de tanta massa, de tanto pão, biscoito, tudo isso que a gente come, o nosso corpo não dá conta de transportar. E ele começa a aumentar demais a quantidade de insulina, aumenta, e essa insulina em excesso ela é inflamatória. A gente entra em um quadro de inflamação do nosso organismo. E quando a gente entra nesse quadro de resistência à insulina, vai acontecer um outro evento que também é uma resistência, só que a resistência à leptina. A leptina, ela também é um hormônio, só que é o hormônio da saciedade. Existe lá no nosso hipotálamo núcleos que são responsáveis pela fome e núcleos responsáveis pela saciedade. Quando tem uma resistência à insulina, também vai existir a resistência à leptina, que é o que traz para a gente saciedade. É como se esse hormônio ele não funciona, ele não liga ao seu receptor. Todo hormônio precisa ligar ao seu receptor. É o sistema chave-fechadura. Chave-fechadura. O hormônio é a chave, existe uma fechadura. Ele tem que entrar exatamente ali para poder abrir e entrar e funcionar. Quando você tem algum problema ali e isso não acontece, esse hormônio, por mais que você tenha ele circulante, por mais que você tenha ele em quantidade no seu organismo, ele não funciona. E se você tem uma quantidade grande de leptina no seu organismo, mas essa leptina ela não está atuante, porque criou-se uma resistência por causa da resistência à insulina, você não tem saciedade. Aqui é um dos grandes problemas relacionados a essa fome constante, é essa resistência à leptina. Então, para a gente conseguir melhorar isso, a gente precisa diminuir a resistência à insulina. Tratando a resistência à insulina, você vai voltar a ter uma sensibilidade natural à leptina. Vai melhorar esse ponto de percepção da sua saciedade, certo? Até aqui eu falei de aspectos físicos. Foram 6 aspectos físicos relacionados à fome constante. 6. Agora eu vou falar para vocês 2 relacionados à parte emocional, que é tão importante quanto. É um conjunto, né, gente? A gente não é só o nosso lado físico, a gente não é só o nosso lado emocional, porque, na verdade, se você for parar para pensar, não tem nem lado, não existe lado, é tudo uma coisa só. Tudo influencia em tudo, o nosso corpo influencia na nossa mente, a nossa mente influencia no nosso comportamento, tudo está absolutamente ligado. Então, quando eu falo de comer o tempo inteiro, a ociosidade, que é o nosso 7º ponto, é um fator importante. Pessoas que se sentem ociosas, o que é a ociosidade? É você não ter o que fazer. Elas tendem a comer mais, porque não tem o que fazer. Você não tem o que fazer, você não tem um trabalho, você não tem uma produção, você não tem nada para fazer. A pessoa está muito ansiosa, ela vai arrumar uma ocupação. Isso também é estatístico, isso também está publicado. Por exemplo, por que o idoso, quando ele se aposenta, ele engorda? Quase 100% dos idosos se aposentam e engordam e ganham peso. Quase 100%, é muito. Por quê? Porque se aposenta, para de produzir, para de trabalhar, perde a sua função
E tem que fazer alguma coisa, tem que ser ocupado com alguma coisa. Vai descontar onde? Na comida, tem mais tempo em casa. Tá lá, tem mais tempo para cozinhar, come uma coisa aqui, come uma coisa ali, vai o tempo inteiro passando na cozinha. Então, ter ocupações no nosso dia facilita esse processo. A gente manter a nossa mente ocupada com coisas produtivas vai facilitar esse controle também. Bom, esse é o ponto 7. E o ponto 8, que eu diria para vocês que é um dos pontos mais importantes, é o comer emocional. É o comer emocional. Muitas vezes, eu já comi muito com as minhas emoções, e também nessa época eu não entendia que as emoções tinham a ver com esse lado do físico, né? Tudo tem a ver com tudo. Então, um vazio que a gente sente, quantas vezes já sentiu assim? Um vazio grande no peito, um vazio grande no coração, aquele vazio que nada preenche, parece que você faz tudo, faz, e não existe o preenchimento desse vazio. Esse vazio tem que ser preenchido com alguma coisa. Normalmente a gente sente esse vazio no coração pela falta de pertencimento. A gente não se sente muito pertencente, e todas as vezes a gente vai buscar pertencimento. Nós, seres humanos, somos assim. Desde que a gente nasce, a gente precisa pertencer a algum ambiente. Seja o ambiente familiar, seja com os amigos, seja na escola, no trabalho. A gente tem que se sentir pertencente para poder nos sentir valiosos, ter validação. Só que muitas vezes a gente não encontra esse pertencimento por uma falta de autoestima. A baixa autoestima faz com que a gente não se sinta pertencente, porque a gente precisa buscar isso dentro primeiro. E quando existe esse vazio dentro, a gente vai buscar preencher. Se a gente não tiver mecanismos de fazer isso internamente, a gente busca esse preenchimento do lado de fora. E o que preenche esse vazio do lado de fora? Muita coisa, mas a comida é um deles. A comida é um deles. Primeiro, a comida ela é super disponível, é fácil de você encontrar, é barato. Você vai ali, você compra um doce, você gasta R$ 1, R$ 2, você compra um doce e você tem disponível o tempo inteiro. É fácil, é rápido, é muito disponível e te dá um prazer muito grande. Então, quando a gente tem dentro da gente, no nosso interior, lá, nas nossas emoções, a gente está vivendo um momento de frustração, de insatisfação, de vazio, de falta de pertencimento, tudo isso vai trazer como consequência a necessidade de preenchimento. E essa necessidade de preencher, esse preenchimento, ele pode vir, dentre outras coisas, tem gente que busca isso nas drogas, tem gente que vai buscar isso nas compras, sai comprando desenfreadamente. Por quê? Porque tem um vazio tão grande por dentro que precisa buscar algo para preencher isso. E muita gente, cada vez mais, busca o alimento para preencher esse vazio. E é um tiro no pé. É um tiro no pé. Por quê? Porque o vazio a gente não preenche com nada do lado de fora, não. O vazio a gente só consegue preencher do lado de dentro. Tem que ter ferramentas, descobrir ferramentas, trabalhar isso, né, de uma forma mais complexa, para a gente ter ferramentas de cura, para acabar com esse vazio. Quando a gente tirar a causa, a gente resolve o problema. É sempre sobre a causa, gente. É sempre sobre a causa. Sempre. Se o seu corpo está sinalizando para você fome o tempo inteiro, ele está dizendo para você, existe um desequilíbrio aqui acontecendo. E você tem que olhar para esse desequilíbrio. Eu trouxe para vocês hoje 8 pontos. 8. Existem outros, mas eu trouxe 8, que são, dentro da minha visão, os pontos principais que fazem com que você gere essa fome contínua, que faça com que o seu organismo o tempo inteiro esteja necessitando de alimento. Um desses pontos aqui você vai se encaixar, se não em todos, se não em vários, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida também, pode entrar lá no meu Instagram, no meu story, que lá vocês podem tirar as dúvidas de vocês nas caixinhas de perguntas e a gente continua conversando por lá, certo? Até a próxima.